E aí pessoal, como vocês estão? Foi dia de gain ou loss hoje? Bora para mais uma visão de mercado? Pessoal, que dia hoje, hein? Tendência de baixa no índice, dólar fazendo suas loucuras, o Bitcoin caindo. Como foi o dia de vocês aí? Foi tranquilo, não foi? Mais um dia de resiliência. Não esqueça de compartilhar, dar o like, seguir a gente aí para ajudar a gente a entregar conteúdo pessoal. Levar ajuda aí pro pessoal que precisa. Então vamos lá. Como que a gente aí consegue pegar alguns pontinhos no dia a dia, né? A gente sempre tem que visualizar o caminho que tá em primeiro lugar, né? Então vamos começar pelo Bitcoin aqui. A gente vê que ele tá fazendo tendência de baixa, né? Amanhecendo já perdendo o fundo. Se ele perder o fundo, pessoal, aqui ó, como tá aqui, ele perdeu o fundo, indica o quê? Continuação de movimento, tá? Ele corrigiu aqui ó, no seu 50%, corrigiu. Se ele corrigiu no 50%, tá ok então. É um boss de continuidade validado. Isso aqui não é liquidez, tá? Então como você sabe para identificar quando é uma liquidez e quando não é. Aqui não é liquidez porque ele fez o boss saudável. Logo no começo do dia a gente já vê ele fazendo um movimento de baixa, não consegue perder aqui, deixa a zona de liquidez. Caso você seja ousado, você poderia entrar aqui pelos 5 minutos e surfar todo o movimento aqui de baixa que foi do Bitcoin, tá? Como que é esse estratégia por liquidez? A gente identifica onde está a liquidez, vê se está a favor da tendência, né? E a gente plota a ordem aqui como se a gente tivesse pegado um pivô, né? Deixado uma zona de liquidez aqui, a gente vem, entra nessa região aqui dos stops e desce com o preço. Basicamente isso, a entrada, a mesma coisa, só muda aqui, fica a liquidez e não tem rompida aqui, ó, fica tudo travado aqui, tanto comprador como ganhador, como vendedor. Aí depois você vem e pega eles. Sem muito o que fazer, essa é a região. A gente consegue também fazer um movimento aqui, quem acreditava numa correção mais profunda aqui, né? Viesse mais aqui. A gente teria também aqui na parte comprador um movimento de risco aqui, onde ele perde esse choquezinho aqui, né? E deixa toda essa zona de liquidez aqui, que a gente pode ver no 1 minuto. E depois aqui a entrada no order block aqui, capturando a liquidez aqui e conseguindo surfar até o movimento aqui, tá? Se entrar no minuto você consegue ver isso aqui ó, com distância, porque perto fica ruim. Você vê que ele deixa uma zona de liquidez aqui e aqui o order block aqui para você surfar o movimento, tá? Voltando pro 5 aqui, a gente tem para amanhã, continua a queda aqui do Bitcoin, né? Então a gente vai apagar esse aqui que não serve mais pra gente em uma dessas regiões. E a gente vai marcar o que aqui? Nós tem esse Fair Value Gap aqui, tá? Deixa marcado aqui pra gente. E a gente vai ter um possível Fair Value Gap aqui. Só que o problema de usar esse aqui, pessoal, o que acontece? O mercado ele tem que amanhecer mais ou menos aqui, deixar a liquidez para continuar caindo, tá? Para ele validar esse máxima ou a mínima aqui e os 50% ser nessa região, tá? Ele ficar acima aqui da zona compradora, que é essa aqui, ó, que é abaixo dos 50%. Então, vou deixar a amarela aqui como atenção, tá? Vocês sabem como usar. E vamos para o nosso amigo índice agora, porque aqui na parte compradora a gente não tem muita coisa que falar, né? Bora lá pro índice. Pessoal, já aqui no nosso índice hoje, né? A gente já comentado que eu achava difícil ele fazer esse movimento aqui que ele fez hoje e depois subir, né? Continuar a subida porque estava em alta. Eu esperava mais uma continuação em deriva, né? Ele estava parecendo que ia continuar assim. Não continuou. Talvez seja a influência do Fed lá fora, essas coisas que tem para falar. Mas a gente segue o gráfico aqui. Então o que aconteceu? A gente vê que ele já amanhece nesse pós. Só que lembra que eu falei que só seria validado se tivesse nascido aqui? Então aqui você ignora. Você não toma stop aqui, tá? Então a gente vai apagar aqui. E a gente vai esperar o quê? Esse pós aqui. Porque ele tá abaixo dessa liquidez. Então ele podia fazer o quê? Esse movimento aqui, ó, de captura e subir. Então você consegue pegar uma entradinha aqui, onde surfa alguns pontos aqui, ou volta no zero, ou sai estopado aqui, tá bom? Logo que a gente vê esse movimento aqui, pessoal, fica bem interessante, é uma zona de liquidez aqui, certo? Se ele tem uma zona de liquidez, a última tentativa dele subir é aqui, tá? Então o que acontece? Aqui ele já fez esse movimento, ó. A hora que você vê isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês.
isso aqui, ó, no começo do dia, você vê esse movimento aqui, ó, ele já tá dizendo que quer ir para baixo. Ou seja, tá capturando liquidez aqui, você vê que ele travou aqui no começo do dia um doji, pode ser que ele venha corrigir a região aqui conforme ele corrigiu aqui para continuar caindo. Ele deixa esse Fair Value Gap gigante aqui pra gente, tá? A gente acabou pegando uma operação aqui e surfando todo o movimento aqui do índice, tá? Então, aqui mais uma vez, como a gente vai identificar quando é liquidez e quando não é liquidez. Aqui a gente tem liquidez, por quê? Ele rompe, não corrige no seu 50%, aliás, perdão, corrige no seu 50%, depois sobe. Isso é um boss saudável, tá? Então é validado uma entrada, se fosse o order block aqui nessa região, tá? Você usasse esse pedaço aqui. Então isso é validado. Aqui sendo um ponto de liquidez, porque sendo um ponto de liquidez? Porque ele rompeu aqui, né? Veio de 50%, rompeu, fez um boss de validade aqui e não deixou nenhum fundinho aqui, né? Antes de subir, né? O que eu quero dizer? Ele fez esse movimento aqui, ó. Rompeu. Aí ele não fez esse mesmo movimento aqui, ó. Saudável aqui, ó. Ele veio aqui, capturou o movimento aqui, ó. E foi para baixo, tá? O que a gente precisava? Algo parecido como uma zona de indução, né? Aqui ele vem antes de romper. Ele deixa um topinho aqui, rompe e vem, aí aciona, tá? Isso nos micros aqui, como se fosse essa bagunça aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente identifica como zona de liquidez esse order block aqui, exatamente porque ele não deixa uma liquidez validada e não tem 50% de correção e ele praticamente faz um rompimento. Entendeu? Se não entendeu, deixa nos comentários, a gente tenta explicar mais uma vez aí no próximo vídeo. Então a gente pega essa liquidez toda aqui, arriscando uma ponta compradora, quem acredita aqui, tá? Como a gente estava focado na venda aqui, a gente só seguiu um movimento de baixo aqui tranquilamente, tá bom? Mais abaixo você teria a melhor compra, né? Que seria aqui, onde você acaba sendo estopado, tá? Você acaba sendo estopado nessa região, onde também é o nosso alvo praticamente final aqui, tá bom? Dessa queda que a gente pegou daqui até aqui. Então, um movimento bem bacana. Depois você pode ver que ele passa o dia travado aqui, né? Ele ganha até esse choque aqui, deixa uma zona de liquidez, mas não vem acionar. Cuidado, pessoal, muitos fogos também juntos, assim, ó, como esse aqui, abaixo de liquidez, ele também são zonas de liquidez aqui, tá? É uma zona de liquidez aqui, a gente tem dinheiro parado, assim como aqui nessa região, tá? Vale o risco? Vale, porque ele quebrou uma estrutura aqui e deixou liquidez aqui, mas isso não foge do padrão que aqui também tem dinheiro travado, tá bom? Então para amanhã a gente vai apagar isso aqui porque a gente já não tem mais nada. A gente vê que ele já perdeu o fundo principal aqui, né? Ó. Então ele veio capturar todo o movimento aqui para chegar nos seus 50% para tentar subir ou continuar a cair, né? Então o que a gente vai ter para amanhã? A gente tem essa ponta compradora validada que eu acabei de marcar aqui que vocês viram. A gente tem esse movimento travado aqui, tá? Onde a gente pode usar aqui o nosso order block, tá? A gente tem esse aqui, deixar aqui marcadinho. E a gente vai marcar o nosso amigo doji aqui também, tá? Vou marcar o doji com um pedacinho do Fair Value Gap aqui. A gente vai pegar esses dois extremos, porque depois tem esse aqui, aí depois aqui tem outro doji. Então esse tá abaixo de 50%, então muito order block, a gente vai ficar pros dois extremos, tá? Não vou marcar esse aqui, porque se aqui ele pegar aqui, pra mim ele já vai passar. Ele pegando nesse aqui, ele já vai vir pra cá e passar aqui, tá? Pode ser que ele manipule aqui pra depois cair. Então, esses são os pontos que a gente tem aí. Amanhecendo aqui fica bem interessante ele subir aqui, manipular essa região pra tentar. Aí a gente vai poder talvez ter uma entrada nessa região aqui, tá bom? Se ele amanhecer nessa região aqui. Caso amanheça já por aqui, fica complicado vender aqui, né? A gente tem esse ponto aqui e esse ponto aqui para tentar cair. Agora, bora lá pro dolinha. Já aqui no dolinho que a gente tem o movimento da qual ele reverteu, né? A gente vê que ele tava numa tendência de baixa aqui, perdeu força aqui, ganhou essa zona de liquidez aqui, choquezinho, e voltou a subir. Pessoal, no começo do dia,
não tem como pegar isso aqui, tá bom? Eu pelo menos não consegui. Você vê ele subir e somente tem que falar aqui que ele sobe e vai embora pra alta e subindo sem choro nem vela. Caso você pegou as marcações da última live, você lembra que tinha uma marcação aqui, certo? Onde você acaba entrando nessa região, surfando um pouco de movimento, ou voltando zero, ou sendo estopado, tá? A gente não fez nada porque o índice estava caindo, a gente viu subindo forte aqui, então a gente só olha e observa, tá? Pra amanhã a gente vai ter um movimento bem chato, da qual eu não gosto quando ele sobe assim, tá bom? A gente tem muitos pós aqui também, então só vou marcar esse aqui na parte compradora e vamos aguardar o que ele vai fazer. Mais abaixo do que eu acho um pouco difícil dele vir, a gente tem esse imbalance bem interessante aqui também, tá bom? Ponta vendedora, a gente vai ter que esperar um movimento bom, onde ele vai quebrar a estrutura aqui, tá? Quebrando a estrutura, deixa a zona de liquidez aqui, vem, induz o pessoal a comprar nessa região, estopa quem já vendeu antecipado nessa região aqui, e faz quem comprar aqui, depois vem estopar todo mundo que tá aqui nessa região aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, obrigado e até a próxima.